Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Hoje a gente inicia mais um capítulo no grupo dos animais vertebrados, dando sequência aí. A gente vai ver sobre os anfíbios, a gente vai ver as características desses seres vivos. Então, vamos juntos nessa? Bom, pessoal, hoje a gente, como eu falei para vocês, vai ver as características de um novo grupo de animais vertebrados. Isso quer dizer que eles têm a coluna vertebral e que, nesse caso, a gente vai falar sobre os anfíbios. A gente vai ver as características gerais, os grupos nos quais eles são classificados, que eles se diferenciam devido a alguma característica ou outra, assim como a gente vai ver o modo de respiração, nutrição, como também de reprodução. Então, acredita-se que os primeiros anfíbios surgiram em nosso planeta há cerca de 360 milhões de anos, e eles são descendentes de espécies de vertebrados aquáticos capazes de frequentar ambientes terrestres. Essas espécies representam a transição entre os animais vertebrados da vida aquática para a vida terrestre. Eles têm um pulmão primitivo, comparado aos outros vertebrados, que liga a questão da evolução dos vertebrados iniciais. E o que significa anfíbio? A palavra anfíbio, gente, tem origem no grego, ampi, que significa duplo, e bios, que significa vida. Assim, anfíbio quer dizer dois tipos de vida. Essa palavra foi utilizada para nomear esses animais porque se imaginava que eles viviam em dois habitats, na terra e na água. E muitos vivem em ambientes úmidos, ou seja, com a presença de água, e também por conta da sua pele que é permeável. Essa pele permeável significa que a pele dos anfíbios apresenta poros que permitem a passagem de substâncias. Então, por isso que a pele deles é considerada permeável, porque permite a passagem de substâncias para o seu meio interno, seja do ar, da água. E além disso, muitos dos anfíbios, principalmente os sapos, as pererecas, as rãs, utilizam o meio aquático para o processo de reprodução. Quanto a características gerais desses seres vivos, o que a gente pode perceber é que eles têm características comuns, né, esses seres vivos. Quanto à respiração, a respiração deles pode ser por meio de brânquias, de pulmões, da pele ou mucosa bucal. As espécies podem apresentar apenas uma dessas formas de respiração, mas em geral, a maioria dos anfíbios apresentam uma combinação entre elas, ou seja, pode ter uma respiração tanto branquial como pulmonar, ou pela pele e por meio dos pulmões, ou dos pulmões e a mucosa bucal. Então, a maioria deles, das espécies de anfíbios, tem uma combinação também de fatores que vão estar aí relacionados à respiração. A pele é úmida e permeável, que vai auxiliar trocas gasosas, ou seja, a entrada e saída dos gases, ou seja, a entrada do oxigênio e saída do gás carbônico, vai acontecer a partir dessa pele que é permeável, que é úmida. Narinas, que se comunicam com a cavidade da boca, que vai auxiliar na respiração nos ambientes terrestres. A questão da ectodermia, que depende de fontes externas para regular a temperatura do corpo. Então, eles são animais considerados ectodérmicos, que a temperatura do corpo vai vir relacionada à temperatura do ambiente, necessita da temperatura do ambiente para ter esse controle. Sofre processo de metamorfose durante o seu desenvolvimento, que é de mudas, né, que eles vão apresentar. A maioria apresenta pernas que ajudam no deslocamento em ambientes terrestres. Aí a primeira classificação aí que a gente vai ver é dos apódios.
Atualmente, gente, estima-se que exista cerca de 4.900 espécies de anfíbios em nosso planeta. E eles são agrupados em 3 grupos, que são os apódes, os urudelos e os anuros. Então, a gente vai ver primeiro as características dos apódes. Os animais do grupo dos apódes, que significa doar, sem, e podos, pés, isso quer dizer o quê? Significa que eles não têm pernas. A cobra cega, também conhecida como cecília, é um exemplo de apode. Os apódes têm o corpo longo e fino, a cabeça pequena e seu formato facilita a escavação de substratos, ou seja, do solo. Esses animais vivem principalmente em ambientes aquáticos, terrestres e subterrâneos. Em geral, são encontrados em florestas de clima quente ou úmido. Locomove-se rastejando em ambientes terrestres ou nadando em ambientes aquáticos. E os urudelos? Então, aí representado pela salamandra, né? Em um ambiente terrestre. Os urudelos do grego uro, cauda, e delos, mais visível, se caracteriza por possuir o corpo alongado e cauda. Assim como a salamandra, eles apresentam pernas traseiras e dianteiras do mesmo tamanho. As salamandras habitam diversos ambientes, tanto aquáticos quanto terrestres. E a gente tem os anuros. Os anuros são representados aí pelos sapos, as pererecas e também as rãs. O que caracteriza o grupo dos anuros? Os anuros formam um grupo de anfíbios que, na fase adulta, apresenta 4 pernas e a ausência de cauda, no grego sem e uro, cauda. Os animais conhecidos popularmente como sapos, rãs e pererecas vão pertencer, no caso, a esse grupo. Eles possuem o corpo curto, cabeça estreita, poucas vértebras e, em geral, pernas posteriormente maiores que as anteriores, o que facilita a locomoção por meio de saltos. E o interessante, gente, é que no grupo dos sapos, pererecas e rãs, a gente vai ver uma variedade deles, né? Como a gente viu, o formato da cabeça e tal. Mas também tem algo que diferencia, que é as cores. Parece algo que é até colorido à mão. São seres muito bonitos, que dá vontade às vezes até de pegar. Eu não teria coragem, porque eu sou muito medrosa no aspecto do toque desses seres vivos por serem úmidos. E eles, de acordo com as substâncias que eles acabam adquirindo a partir da alimentação, que são os alcaloides. Os alcaloides, gente, são substâncias que vão estar presentes geralmente nesses anfíbios muito coloridos, amarelinhos, tem os amarelinhos, os bem verdinhos e umas pitinhas até pretas também no corpo deles. Então, essas substâncias que advêm da alimentação desses seres vivos têm umas propriedades tóxicas, que algumas pessoas chamam de veneno, mas que esses alcaloides presentes na pele dos sapos, das pererecas ou rãs, vêm sendo estudadas porque tem propriedades medicinais que podem ser utilizadas no tratamento de várias doenças. Em ambientes aquáticos, os anuros dobram e estendem as pernas posteriores. Esse movimento geralmente posiciona ele para frente. Alguns anuros apresentam membrana entre os dedos, o que torna, no caso, a natação mais eficiente. Então, geralmente, entre os dedos dos sapos, das pererecas, das rãs, vai ter uma membrana que vai facilitar na natação desses seres vivos. Quanto à nutrição, que a gente pode ver aí, destacar, é que os anfíbios adultos geralmente são animais carnívoros, que se alimentam de insetos, caracóis, minhocas, lesmas, entre outros pequenos animais. Eles possuem diferentes estratégias para capturar as presas. Muitas espécies de anuros e urudelos, quando adultos, capturam as presas em ambientes terrestres, lançando a língua pegajosa sobre elas.
A maioria das espécies de anuros semiaquáticos também se alimenta dessa forma. Os anuros aquáticos, por sua vez, têm a língua larga, achatada e com pouca mobilidade. Eles obtêm o alimento por sucção, ou seja, aspiram a água e coletam o alimento presentes nele. E como é o sistema digestório dos anfíbios? O sistema digestório dos anfíbios é formado aí por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e a cloaca. Lembrando que a cloaca é responsável aí por eliminar, né, as substâncias provenientes tanto do aspecto digestório como excretor, vamos dizer assim, da parte urinária. E a gente também vai ver que eles contam com a presença de outros órgãos também, como o pâncreas, que vai produzir enzimas digestivas. E a gente pode ver a localização de algumas partes aí a partir da imagem, né? Então, após ser capturado, o alimento é umedecido por muco secretado na boca do animal. E em seguida ele passa pela faringe e pelo esôfago, chegando ao estômago, onde recebe a ação das substâncias digestivas aí secretadas. Então, o alimento e digestão segue para o intestino delgado, onde ocorre a maior parte da absorção dos nutrientes. Os restos de alimentos que não foram absorvidos são encaminhados ao intestino grosso, onde vão formar as fezes, que é eliminadas pelo ânus, que se abre a partir da cloaca. Então, a cloaca é responsável por estar eliminando aí os restos de fezes, como também urina desses seres vivos. Quanto à respiração, coloquei de novo aqui a Cecília, né, que é a cobra cega, e eu vou mostrar por quê. Porque a Cecília, ela tem um muco sobre a pele, né, uma substância que faz com que a pele dela seja úmida, fique úmida. Então, como a gente viu nas características gerais, os anfíbios vivem parte da vida no ambiente aquático e parte no ambiente terrestre. Por isso que eles têm até esse nome. Eles apresentam diferentes estruturas de respiração, com os quais vão absorver o gás e oxigênio presente no ar e na água. Durante a fase larval, que é a aquática, a maioria dos anfíbios respira por meio das brânquias. Já na fase adulta, a maioria deles vão respirar a partir da pele ou dos pulmões, assim como também pela estrutura bucal. Os pulmões são estruturas simples, com formato de pequenos sacos e pouco desenvolvido. Em muitos anfíbios, a respiração é completamente realizada pela pele. A pele desses animais é fina, úmida e possui grande quantidade de vasos sanguíneos, permitindo a absorção do gás e oxigênio que está presente no ar atmosférico, como também da água, mas como ele já está na fase adulta, ele vai estar capturando do ar, que é o ambiente terrestre no qual ele vai estar habitando, e liberando o gás carbônico, resultado do processo de metabolismo, né, do animal. Para que as trocas gasosas aconteçam, a pele deve estar úmida, assim ele deve viver em locais úmidos. Os anfíbios secretam um muco que ajuda a manter a umidade da pele, que aí pode ser destacado pela Cecília, pela cobra cega. Quanto à reprodução, nessa primeira imagem a gente vai ter aí a salamandra com seus ovos. Os anfíbios possuem sexos separados e na maioria das espécies o acasalamento ocorre na água. Em geral, os anfíbios são ovíparos e depositam os ovos em ambientes úmidos e com sombra, com beiras de rios e lagoas, evitando que os ovos assim desidratem. Muitas vezes os ovos possuem camadas gelatinosas que mantêm úmidos e protegidos. Como vocês podem perceber na imagem, a gente tem como a parte branca no interior dessa cápsula de gelatina, né? Que é uma parte gelatinosa que vai fazer com que os ovos fiquem protegidos e umedecidos. A maioria das salamandras e cobras cegas possui fecundação interna,
Entre as salamandras é comum os rituais de acasalamento, nos quais o macho deposita os espermatozoides em uma superfície e vai guiar a fêmea até esse local. Ela vai recolher esses espermatozoides e vai guardar no interior do seu corpo até a liberação dos óvulos. O encontro que vai haver entre o espermatozoide com os óvulos vai ocorrer no interior do corpo da fêmea. Já com relação aos anuros, o que a gente vai perceber é que muitas espécies eles produzem sons para atrair a fêmea. Esse procedimento é conhecido como vocalização. Quando a fêmea encontra o macho, né, ele assegura e sobe em suas costas. Dessa forma, o macho estimula a fêmea a liberar os óvulos na água e, ao mesmo tempo, libera os espermatozoides. A fecundação é externa, ou seja, a união dos gametos vai ocorrer fora do corpo da fêmea. Apenas algumas espécies de rãs e sapos possuem a fecundação interna. Então, a gente vai ter os seres vivos que vai ter a fecundação aí no grupo dos anfíbios, dos anuros, que tem a fecundação externa, como também a fecundação interna. Mas no caso da fecundação interna, não vai ocorrer nas pererecas, só vai ocorrer em algumas espécies de rãs e de sapos. A maioria dos ovos de anuros, ao eclodir, vão liberar uma larva chamada girino. Ela é bem diferente do animal adulto, pois em geral possui brânquias e não possui pernas. Aí, durante o processo de desenvolvimento, os girinos vão sofrer a metamorfose e vão adquirir características de adulto. Em algumas espécies de salamandras também ocorre a metamorfose. Então, o que a gente vai ter aí? O adulto, né? Que ele provavelmente vai estar atraindo a fêmea a partir da vocalização. Quando a fêmea chegar, ele vai sobrepor, ou seja, vai ficar em cima dela, assegurar, estimular que ela libere os óvulos, como ele também vai estar liberando os espermatozoides dentro do ambiente aquático, que é esse ambiente que eles necessitam para que ocorra a reprodução. E quando houver o encontro dos espermatozoides com o óvulo, vai formar um embrião, esse embrião vai se desenvolver, formar o girino, esse girino vai adquirindo características de adulto, né? Vai perdendo a cauda, vai criando as patas, e assim a gente vai formar um novo indivíduo adulto. Então, é todo esse processo aí que vai acontecer aí com relação à reprodução e o desenvolvimento desses seres vivos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula da nossa disciplina hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, vocês sabem que podem me procurar, que eu estou disponível para esclarecer. Anotem as curiosidades, pontos que não ficou claro, que quando for no nosso momento de aula online, nas conferências, vocês podem estar perguntando, tá bom? E é isso. Assista o vídeo até o final, que eu espero que se você chegar até aqui, porque você chegar até realmente o fim do vídeo, façam uma atividade e me enviem assim que terminar. Um forte abraço e se cuidem!